dos Reis, capítulo 20, e o versículo de número 1. Daqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. Versículo 10 e 11 para encerrarmos. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes que retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acaz. Amém, queridos? Eu quero pregar sobre o tema provocando uma reviravolta. Retorne por bondade ao seu assento, e que nenhum movimento venha roubar a sua atenção. Queridos, conforme eu havia prometido e previsto, que quando chegássemos na pessoa do rei Ezequias, deveríamos ficar algumas quintas pregando em torno deste personagem, que foi um dos maiores, se não o maior rei de Judá. Acontece, amados, que a vida, ela preparou as suas emboscadas para Ezequias, e nós não estamos livres de termos percalços e notícias não boas. Acontece que a Bíblia diz que Ezequias foi acometido de uma doença mortal. Deus que me livre, Deus que te livre. E eu acho interessante aqui, amados, que estava decretado para que Ezequias, tudo levava a crer que essa doença o levaria à morte. Eu sei disso porque o próprio profeta Isaías foi quem o disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Está muito claro no texto que estava prevista a morte de Ezequias. Foi por boca da maior autoridade espiritual daqueles dias, a saber, Isaías. Agora, queridos, eu acho lindo que Ezequias poderia ter contratado uma empresa funerária, ele poderia ter escolhido um sepulcro, ele poderia, quem sabe, dar ordens aos seus servos para preparar os detalhes do seu velório, mas ele não fez nada disso. Ele virou o rosto para a parede,
E quando ele vira o rosto, ele está provocando uma reviravolta na vida dele. E eu quero aproveitar o ensejo para dizer que talvez os teus ouvidos ouviram notícias ruins, previsões ruins, estatísticas ruins acerca da tua empresa, do teu casamento, dos teus projetos. Quem sabe alguém lhe falou nos últimos dias que algo não vai dar certo, que desse jeito não vai vingar. Quem sabe alguém lhe jogou para baixo. Quem sabe todos os prognósticos estão apontando para o teu declínio, para a tua falência, para a tua desgraça. Mas ainda há esperança para um Deus, para um adorador que busca um Deus vivo. Eu quero profetizar que nada está decretado na tua vida. Pode profeta falar, pode bruxo falar, pode invejoso falar, mas você pode buscar a face de Deus e isso mudar tudo na sua vida. Eu quero falar essa noite de 2 atitudes de Ezequias e 5 de Deus. Primeira atitude: Ezequias virou-se para Deus. Ao virar o rosto para a parede, vocês vão de concordar comigo que ele poderia ter tomado outra atitude, como eu antes relatei. Afinal de contas, o profeta disse: põe tua casa em ordem. Poderia contratar a funerária, poderia dar instruções acerca do seu sepultamento, poderia espalhar convites, poderia escolher o local no cemitério, tudo. Mas ele virou o rosto para Deus em oração. Aqui eu aprendo que oração pode mudar muita coisa na sua vida. E quando eu leio um texto desses, me anima de orar. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e orou a Deus. Então não importa o que as pessoas estão falando a teu respeito, não importa o estado que está, o extrato bancário da sua empresa, da sua vida pessoal, não importa como estão as circunstâncias, não importa como está o cenário da sua casa. Se você virar-se para Deus, se você buscar, e é claro que eu estou falando para um povo que está fazendo isso, está aqui buscando, mas quem sabe você está tomando uma iniciativa agora, ou talvez você ainda esteja contaminado com tanta notícia ruim que você ouviu nos últimos dias. Mas eu quero dizer que ainda vale a pena você virar não só o rosto, mas virar o coração para Deus. A esperança na tua oração, a fraqueza de Deus é a tua oração. Quando você clama, Deus pode mudar os decretos, Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida. Aleluia! Quantos que escutam a notícia ruim, eles vão para o bar, eles vão para a balada, eles vão se encher de entorpecentes, vão mergulhar no seu vício, no seu pecado. Mas Ezequias, ele nos mostra que há esperança quando você se volta para Deus, quando você busca recurso em Deus. A palavra virou-se ali no hebraico é savave, e savave se escreve com 3 consoantes no hebraico: a consoante samer, beit
e Beit de novo. Só que Beit é casa. Então nós temos casa, porque são duas letras Beit. E nós temos a letra Samer, que significa apoio, suporte. A palavra virar-se no hebraico bíblico quer dizer: busque suporte, busque apoio na casa de Deus. Eu tenho uma boa notícia para entregar para você esta noite. Não importa o que você escutou de ruim durante esta semana, mas Deus pode fazer uma reviravolta caso você buscá-lo de todo o seu coração. Segunda atitude de Ezequias: ele construiu um depósito diante de Deus. E eu falo isso lembrando do que Paulo disse a Timóteo: guarda o bom depósito, Timóteo. Quer dizer, nós temos lá no céu registrado no memorial. O profeta Malaquias diz que há um memorial diante de Deus a nosso respeito. Está registrado lá suas atitudes. Está na caixa preta, se é que eu posso usar essa expressão, da memória de Deus. Está registrado lá tudo aquilo que você faz, todas as suas atitudes, toda a sua adoração. Interessante que Ezequias, ele apresenta isso para Deus. Quando ele vira-se o rosto para a parede, ele diz: lembra. Como se Deus esquecesse de alguma coisa, mas ele diz: lembra, Senhor, que eu tenho andado diante de ti com fidelidade, capítulo 20, versículo 3, e com inteireza de coração, e tenho feito aquilo que é reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Agora, amados, preste atenção em 4 frases centrais aqui do versículo de número 3. Primeiro, ele falou de fidelidade. Ele disse: Senhor, lembra que eu andei com fidelidade diante de ti. Isso pesa diante de Deus quando você é fiel para com Ele, quando você tem uma posição formada. Da palavra fiel nós podemos tirar no original a palavra firmeza. Ele está dizendo: Senhor, eu não fico cocheando entre 2 pensamentos, eu não estou dividido, mas eu sou fiel, eu tenho andado com fidelidade. Depois ele disse de uma entrega total: Senhor, lembra que eu andei com inteireza de coração. Ezequias mostrou para Deus que o coração dele não era dividido. Frase que eu costumo falar aqui no livro dos Reis e Crônicas. Quantas vezes você já me ouviu aqui pregar sobre os reis de Israel e Judá? E muitos, a Bíblia vai dizer que não andava com inteireza de coração. O mesmo não acontece com Ezequias, porque a Bíblia diz que o seu coração era inteiro para com Deus. Eu não sei como está o teu coração esta noite, o quanto de Deus tem dentro dele. Eu costumo dizer que não dá para dividir o seu coração. Não dá para dizer: Deus, metade do meu coração é teu, a outra metade é dos meus pecadinhos de estimação, a outra parte é
da minha vida, dos meus prazeres, das minhas concupiscências, como fala a Bíblia. Não dá para apresentar isso para Deus, porque Deus fez habitar em nós um espírito que tem intenso ciúme, e eu já expliquei aqui outras vezes, que não é um espírito doentio, não é um ciúme doentio, mas é aquele ciúme bíblico, é aquela coisa boa, gostosa, que só quem ama tem por outro a quem ama, que Deus está dizendo: olha, eu tenho um ciúmes de você, eu não quero te perder, eu não quero te dividir, eu não quero negociar a tua vida com Satanás e nem com o mundo. Ezequias está dizendo: meu coração é inteiro, sempre foi inteiro teu. Ei, queridos, oferta teu coração esta noite, pega aquela parte que ainda não é de Deus e joga fora, e apresenta para Deus a totalidade. Diga para Deus esta noite: meu coração é todo, meu coração é todo. Não vai sobrar nada para o pecado, não vai ter nada para o mundo, não vai ter nada para as trevas. Quando o teu coração for todo de Deus, Deus vai ficar em pé no trono para promover uma reviravolta na tua vida. Ele diz em terceiro lugar: eu fiz o que era reto aos teus olhos. Fiz, isso é atitude. A gente não pode colocar tudo em Deus. Deus, com a sua graça, Ele nos salva, Deus investe em nós, Ele nos persuade através do seu Espírito. Você só entrou aqui, amados, porque a graça de Deus te trouxe. Quem manipula essa graça é o Pai e é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence. Você foi convencido pelo Espírito Santo a entrar nesse lugar. Agora, a resposta a essa graça é você que vai dar. Você tem livre arbítrio para endurecer o teu coração ou para abrir o seu coração, para aceitar a proposta da graça divina ou para rejeitar a graça divina. Mas a Bíblia aqui diz: eu fiz. A parte humana você precisa fazer. O que é teu, Deus não vai fazer por você. Ele está dizendo: Senhor, eu tenho testemunho na tua presença, eu não tenho feito por aí o que é desagradável aos teus olhos, eu não tenho feito por aí, eu não tenho envergonhado o teu santo nome, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. E a Bíblia diz: e ele chorou muitíssimo. Sabe por que eu acho interessante o chorar muitíssimo aqui, amados? Porque Deus vê quebrantamento. A Bíblia diz, amados, que Ezequias chorou. Eu sei que nós homens temos talvez um pouco mais de dificuldade para chorar do que as mulheres. Não é o meu caso, porque eu sou chorão mesmo. Qualquer coisa eu estou chorando, ainda mais depois que o Espírito Santo entrou aqui e fez uma mudança na minha vida. Chorar para mim é a coisa mais fácil, porque o meu coração, ele já está bem quebrantadinho na presença de Deus. Mas eu acho interessante, amados, que há pessoas em toda a sua vida que nunca se quebranta para Deus. Você prega, passa ano, entra ano, todo mundo sente a presença de Deus, camarada não sente. Deus fala com todo mundo, mas ele nunca entende que Deus fala com ele. Se Deus trouxer um pregador de outro país, não adiantará. Se Deus mandar um anjo, não vai adiantar. Se Deus mandar um arcanjo, também não adianta. Amados, se quebranta
quebranta na presença de Deus, porque no pedestal não é que Deus vai mudar a tua situação. Cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de arrogância, cheio de achismo, cheio de opiniões, cheio de razões, porque esta igreja, porque este pregador, porque essa luz, porque esse banco. Não, amados, rasga o seu coração, rasga a tua alma, se quebranta diante de Deus, porque há esperança, há esperança. Quem crê numa reviravolta, quem crê numa mudança, faz cair as muralhas do teu coração, tira as escamas dos teus olhos, quebranta a sua alma. Deus pode mudar a sua história. Quando o coração humano ele vai se quebrantando, ele não quebra sozinho, quebra o coração de Deus lá em cima. Porque a Bíblia diz, o que você entende lendo a Bíblia ali, é que Ezequias, ele está colocando para Deus: olha a minha vida, Senhor, como eu tenho andado, eu tenho feito tudo o que é certo. E ele se quebrantou, e aí Deus não aguenta. A Bíblia diz no profeta Isaías que um coração quebrantado, Deus, ele não resiste. Deus se compadece daquele que se quebra diante dele. E aí, amados, quando o coração de Ezequias se quebrantou o coração de Deus lá nos céus, e Deus brada lá do trono e disse assim: Isaías, volta. Eu gosto dessa palavra. Antes que Isaías saísse da parte central da cidade, versículo 5: volta, Isaías. Volta. Nem o profeta entendeu, nem Isaías entendeu. Deus disse: volta e diga para Ezequias: eu ouvi a tua oração. Oh glória! Eu vi as tuas lágrimas. Percebeu como Deus ainda atende oração, amados? É por isso que você entrou no lugar certo. Como disse a Carla aqui, muito bem colocado, há situações que tu pode buscar o profissional, seja da área jurídica, da medicina, ou de todas as áreas as quais você está buscando recurso. Ainda assim, se não der conta o ser humano, ainda resta para você, que não deve deixar como rapa do tacho. A gente não pode deixar as coisas de Deus por último, mas colocá-las em primeiro lugar. Ore a Deus, porque Deus disse aqui: ouvir a tua oração. Você não dá glória porque não era contigo. Já imaginou Deus dizer: ouvi a tua oração? Meu Deus, ouvi a tua oração, ouvi a tua oração, ouvi. Coloca para Deus esta noite aquilo que está perturbando o teu sono, aquilo que está incomodando a sua alma. Ouvi a tua oração. E aqui vem a primeira resposta de Deus. Aqui vem a primeira resposta: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Sabe o que é que Deus está dizendo, Ezequias? O teu choro me tocou, a tua lágrima, o teu quebrantamento, Ezequias, me quebrou. Deus está dizendo isso. Então, amados, você sabe que eu costumo pregar aqui, que eu entendo, e eu acho que em 25 anos de altar pregando, deu para aprender um pouquinho, que às vezes a maior dificuldade
do ser humano para com Deus nem é Satanás, amados, nem é o diabo, mas é o próprio ser humano que cria as suas barreiras, que cria os seus achismos, que se protege de protocolos e que se fecha e não deixa o poder de Deus entrar na vida dele, impede o Espírito Santo de agir. E isso está lá em Atos capítulo 7, quando na pregação de Estevão, no discurso de Estevão, ele diz para os judeus: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, querido, que caia esta noite todas as barreiras que estão impedindo Deus agir na tua vida, porque Deus deixou bem claro: eu vi as tuas lágrimas. Lágrima para Deus ainda tem poder. Oh glória! Você pode colocar para Deus esta noite a tua oração, o teu choro, o teu lamento, a tua dor, que isso pode trazer uma reviravolta para a tua vida. Primeira resposta de Deus, uma resposta de cura. Deus disse: Isaías, diga para ele: eu te curarei. Amado, você só dá valor para uma frase dessa quando você está doente. Deus que te livre. Eu te curarei, eu te curarei. Oh glória! Eu não sei que doença pegou na tua casa, eu não sei que patologia entrou na sua vida, eu não sei qual foi o mal que entrou no seu casamento, no seu trabalho, eu não sei a doença que chegou, mas eu quero te apresentar um Deus que cura. Deus cura teu relacionamento, Deus cura a tua casa, Deus cura teu trabalho. Há esperança para os tumores que entraram na sua vida, Deus pode curá-los. Deus respondeu em segundo lugar com a subida. Deus falou ao profeta Isaías: diga para Ezequias que ao terceiro dia ele subirás à casa do Senhor. Eu acho lindo esse verbo subir, porque as pessoas estavam comentando aos arredores: se Ezequias morrer, vamos enterrar onde? Já tinha gente planejando a descida dele, a sepultura dele, mas Deus estava prevendo a subida dele. Ei, eu vou dizer algo que você já sabe. Tem tanta gente invejosa, ciumenta, que quer te ver declinando, que quer te ver descendo, que quer te ver sucumbindo, mas não interessa o que os propagadores das trevas sonham para a tua vida. A tua oração, a tua lágrima, o teu quebrantamento vai fazer Deus provocar uma subida. Levante a mão. Eu vim aqui profetizar a tua ascendência. Eu vim aqui verbalizar uma palavra de crescimento. Você não vai descer, você vai subir em todas as áreas da sua vida. Se você crê nesta verdade, abre a boca para dar glória a Deus. Terceira resposta de Deus, versículo 6. Eu gosto dos verbos: acrescentarei, acrescentarei, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Oh glória!
Oh, eu sinto Deus aqui esta noite. Camarada, vem lá de fora, amados. Você entra na casa de Deus sugado, diminuído, porque lá fora as pessoas querem te rebaixar. As pessoas querem tirar teu sorriso. Sabia que o teu sorriso incomoda outros? A mim não, porque eu quero ver você feliz. Aquela selfie que você posta lá na rede social, aquela viagem que você fez, qualquer coisa que você faça incomoda muita gente. Tem muita gente que quer te ver dividido, relacionamento dividido, quer ver tua empresa quebrando, quer ver teu sorriso diminuindo. Tem gente que só tira. O mundo te suga, o mundo ele te mingua. As coisas aí fora das trevas, elas querem te enfraquecer, querem te deixar mirrado, querem te deixar diminuído. Mas quando você põe o pé na casa do Senhor, o Senhor Deus não faz isso na tua vida. A Bíblia diz: acrescentarei. Eu acredito que aquilo que eu prego, na noite em que eu prego, é profecia para aqueles que ouvem. Receba esta noite o acréscimo de Deus. Levanta a mãozinha, porque o negócio está descendo do céu. Deus vai acrescentar anos de vida para você. Deus vai acrescentar anos para o teu casamento. Deus vai acrescentar clientes para a tua empresa. Deus vai acrescentar sono durante a noite, disposição durante o dia. Deus vai acrescentar farinha na tua panela, azeite na tua botija. O meu Deus é de acréscimo. Sacode a pessoa do teu lado, diga para ela: Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Aleluia. Quarta resposta de Deus. Deus responde com livramento. O versículo de número 6 ainda. E das mãos do rei da Assíria te livrarei. Deus sabe aqueles verbos que a gente mais precisa. Porque não adianta, se bem que tá bom, Deus curar, tá ótimo. Deus fazer subir, tá bom. Deus responder, tá fechado. Deus acrescentar, eu estou recebendo. Mas e se Deus não te livrar? E se Deus não remover alguns da tua volta? E se Deus não tirar aquele Satanás vestido de gente que convive contigo? Porque parece que às vezes o bicho se faz carne e osso, é ou não é? Camarada, te incomoda, a tua pressão vai a 21/18, e aí você diz assim: para que precisa de diabo lá no inferno, se tem um que convive perto de mim? E aí vem Deus e diz assim: calma, o rei da Síria, eu vou te livrar. Lá vai uma boa notícia que merece uma rajada de glória a Deus da tua boca. Deus vai tirar algumas pessoas da tua volta. Isso não é perda, é livramento. Quem pode abrir a boquinha? Dá um glória a Deus chique, se tu pode. Dá um glória a Deus em russo. Dá um glória a Deus em alemão, em chinês aí, porque está valendo. Deus vai te livrar.
Sei que virei. Oh glória, Deus tem livramento. Deus vai te livrar daquele que fez um alvo nas tuas costas, que te marcou na paleta. Deus está dizendo: estou limpando, estou limpando, estou limpando. Deus vai varrer algumas coisas da tua vida. Não te assusta, é livramento de Deus para a tua vida. E eu me apavoro com Ezequias. Depois que ele recebeu uma palavra dessas, ele chegou para o profeta e disse assim: tá bom, estou recebendo tudo isso aí, porém, vírgula, qual é o sinal da parte de Deus que eu serei curado? Se Deus falou que é para mim ser curado, para você ser curado, receba. Mas Ezequias aqui, ele deu mais uma provocada. Só que ele provocou aquele que pode, aquele que tem para dar. Mas as lágrimas de Ezequias e a oração dele teve um peso tão grande diante de Deus, que Deus não se ofendeu com aquilo. Ele disse assim, Ezequias, para o profeta: qual é o sinal de que de fato eu serei curado? Isaías disse assim: olha, tem o relógio de Acaz, o teu pai. Naquela época, os babilônicos haviam inventado e se espalhou no Oriente Médio, sabendo que há 2700 anos atrás nós não tínhamos os recursos que temos hoje. Relógio no celular, relógio na parede. Hoje tem relógio de quanto é tipo. Mas naquela época, um poste cuja sombra dele, refletido em uma escadaria, contava mais ou menos as horas do dia. Claro, não em minutos, mas para se ter uma noção de qual era a hora primeira do dia. Por isso que os judeus tinham 12 horas durante o dia. Por isso que a Bíblia vai falar em 4 vigílias da noite e 12 horas do dia. A hora primeira, que era entre as 6 até as 7 da manhã. A hora segunda, a hora terceira, a hora quarta, a hora quinta, a hora nona. A Bíblia fala disso. Então a Bíblia diz, a Isaías diz assim: tu quer que a sombra do relógio de sol de Acaz, ela se adiante ou que ela retroceda? Ezequias disse que ela adiante é normal, porque é o próprio giro da sombra vai fazê-la andar no giro horário. Eu quero que ela retroceda 10 graus. Aí Isaías foi orar, porque Isaías pensou: isso aí não é fácil. Mas ele orou, ele disse: Senhor, o homem que chorou aqui, o homem que derramou lágrimas, o homem que disse que fez o que é reto, o homem que disse que o coração dele é todo teu, o homem que disse aqui, Senhor, que ele fez, andou com fidelidade na tua presença, ele está dizendo para o Senhor retroceder as horas do dia. Quando Isaías está orando, Deus está dizendo: pode anotar aí que eu estou fazendo. Deus segurou a terra, ela estava girando o seu giro normal. Deus para a terra, faz ela girar ao contrário, porque eu e você sabemos que de fato, ainda que os homens bíblicos da época, eles imaginavam que era o sol que girava em torno da terra, eles pensavam que era o sol, mas depois Galilei e Nicolau Copérnico, com equipamentos astronômicos, descobriram que de fato é a terra que gira em torno do sol. Mas Deus segurou a terra para cumprir a oração de Ezequias. Há uma história que diz
Eu conto ela sempre que prego esse texto. Acontece que a NASA andou descobrindo que em seus cálculos faltaria um dia no relógio mundial que eles têm lá o controle, e eles não sabiam explicar, mas um irmão funcionário da NASA há muitos anos, ele pediu a palavra e disse: eu tenho ouvido aqui nos bastidores vocês dizendo que em seus computadores está faltando um dia. Eu tenho a explicação para esse dia. Ele abriu a Bíblia e mostrou o livro de Josué capítulo 10, que na batalha contra os cananeus, a Bíblia diz que Josué orou e disse: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. A Bíblia diz, queridos, que Deus parou o sol. Está escrito na Bíblia que Deus parou o sol. É claro que Josué não sabia se era a terra que girava, ele pensava que era o sol. A Bíblia diz que Deus parou o sol quase um dia inteiro para atender a voz de um homem. Não é qualquer homem, é um adorador, é quem tem compromisso com Deus. Só que os cálculos mostravam que a oração de Josué havia parado a terra 23 horas e 40 minutos. Quando Ezequias disse: eu quero que a sombra retorne 10 graus, Deus pensou: é hoje que eu vou zerar o ponteiro, é hoje que eu vou arredondar para 24. Deus segurou de novo, cumprindo a oração de Ezequias. Deus segurou a terra, fez ela na verdade retroceder, fechando um dia que falta nos computadores da NASA. Agora olhe para cá, o que eu quero ministrar ao seu coração. Se Deus fez a terra retroceder, você acha que Deus não tem poder para fazer esse problema que está na tua vida retroceder? Deus não tem poder para retroceder esse demônio. Deus não tem poder para retroceder esse mal-estar, essa angústia, essa depressão, esse invejoso contra a tua vida. Eu quero te dizer que esta noite o Deus de Ezequias, Ele está dizendo: minha filha, meu filho, eu vou provar para você que eu vou fazer retroceder não a terra, mas eu vou retroceder esse teu problema para mostrar que ainda sou Deus na tua vida. Fica de pé, eu quero estar orando por tua vida. Glória a Deus. Eu quero dizer que nada está decretado na sua vida. Você pode provocar uma reviravolta. Eu não vou repregar, mas Ezequias tinha um decreto de morte, uma doença de morte, mas ele orou, ele virou o rosto, ele se quebrantou, e Deus operou o que operou na vida dele. Eu quero profetizar que hoje é a noite da tua reviravolta. Eu só não posso prometer que vai acontecer com todos, porque depende da tua atitude, depende do teu quebrantamento, depende do quanto você se entrega, depende do quanto você se joga nos braços de Deus. Salta do teu banco, vem até aqui à frente.